Graças e paz, igreja. Meu Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Primeira Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. É uma leitura extensa, mas necessária, amém? Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda vocês não podem. Nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Pedro, e outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelo quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Pelo que nem eu que plantei é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Vou ler agora o 11 para a gente finalizar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Já podia aqui dar a bênção apostólica agora. Pode assentar, amado, nessa manhã. Para você que está chegando, ou para você até mesmo que você é da casa e não sabe o que está acontecendo aqui, nós estamos iniciando uma série Be Church, como ser uma igreja saudável. Antes disso, antes de eu falar sobre isso, nós temos de volta aqui nossa família de pastores que a gente ama, pastor Paulo, pastora Keila, fica de pé, por favor. Pastora Keila e pastor Paulo, vocês fizeram muita falta, ficamos com saudade. Nossos pastores estavam em viagem no Brasil, chegaram, que Deus abençoe. Essa casa ama vocês, pastores. E o Zion também. O Zion está grandão. O Zion foi lá aprender o português, né? Porque agora... Amados, então nós estamos numa série chamada Be Church, como ser uma igreja saudável. Porque nós, como igreja, a pregação já começou, tá, amado? Nós, como igreja, nós somos, como o apóstolo diz, nós somos saudosistas. Nós lembramos da igrejinha, daqueles momentos que vivemos, daquele momento de glória. Ah, porque lá na igrejinha era assim. Alguns falam inclusive da igreja primitiva, pastor Stallone, lá que era top, quando iniciou, e a gente com um certo saudosismo, lembramos disso, ô Pablo, lembramos disso. Só que nós temos que parar desse saudosismo e precisamos ser essa igreja. Não adianta, cara, eu lembrar de alguém que eu já fui, isso não vale nada mais hoje. Nós precisamos ser. Nós não precisamos lembrar de algo que já fomos, precisamos ser. Você está aqui comigo? Dentro disso eu costumo falar, já falei com o pessoal na teologia, às vezes a gente fala assim, a gente tem a mania de falar, isso não é errado, tá? Eu sou pastor, E não sei se vocês lembram no Antigo Testamento, quando Moisés ele tinha que ir lá no Egito, e Deus ia usar Moisés para ele falar ao povo. Moisés falou assim, Senhor, quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu digo? Aí Deus falou para ele assim, você fala que o eu sou te enviou. Por que isso, cara?
Guilherme, só Deus tem condição de falar eu sou. Nós não temos condição de dizer eu sou, por quê? Zina, hoje eu sou pastor. Mas se eu morrer agora, eu não sou mais. Eu era um pastor. Então o correto, se você fala eu sou, amado, não estou aqui te corrigindo, eu estou falando assim, se a gente for olhar no original, não, no ponto central, na realidade, nós temos que dizer, eu estou pastor. Eu estou pastor, porque amanhã, eu não vou dar um exemplo assim, se amanhã eu sair da Ramp Church, não vou dar esse exemplo, né? Porque a Ramp Church e eu somos uma aliança eterna, amém? Mas se eu falecer amanhã, eu já não sou, eu estava pastor. Eu estou líder do louvor, porque amanhã se precisar trocar, eu já não sou mais. Então Deus é o único que diz assim, eu sou, sabe por quê? Porque Deus não muda e nem há sombra de variação nele. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, e Ele vai continuar sendo esse Deus. Então quando Deus diz assim, eu sou, amado, Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele caminha no passado, no presente e no futuro, como se fosse agora. Você está aqui comigo? Então Deus, Ele não está preso em ser, ele aliás, no tempo. Nós não somos, nós estamos, mas Deus, Ele é. Então, quando diz assim, be church, como ser uma igreja saudável. Pastor Raik falou algo bacana aqui na quinta-feira. Ele falou assim, não importa, nas minhas palavras, já não lembro a palavra dele certinha, mas no resumo não importa o propósito que você está cumprindo nesse momento, mas se não envolver Deus, ele não vai ser cumprido na totalidade, amado. Deus, Ele precisa estar incluso dentro disso. Você está aqui comigo? Amém. Aplauda ao Senhor, amado, nessa manhã. É um privilégio muito grande a gente estar aqui nessa manhã, amado. Eu fiz essa leitura extensa aqui da carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou pregar sobre Paulo e sobre a igreja de Corinto. Eu li isso aqui para ter como base. Mas, como eu não vou falar deles, eu vou pelo menos dar o contexto aqui do porquê Paulo disse essas coisas. A igreja de Corinto, amado, era uma igreja, ela era muito bem localizada. Na cidade de Corinto havia um porto chamado Porto de Cencreia. Esse porto, ele recebia pessoas e embarcações do mundo inteiro. O mundo estava dentro de Coríntios, William, diariamente, e saía de dentro de Corinto. Você está aqui comigo, Pajé? Pajé é o nosso amigo aqui que está começando a caminhar com nós. Pajé, levanta a mão aí. Rodrigo, Pajé na intimidade, entendeu? Mas daqui uns dias vocês vão chamar ele de Pajé também. Ele não fica bravo não. Amado, o mundo estava dentro de Corinto diariamente. Eles entravam e saíam de dentro de Corinto, pastor Ronaldo. E o que Paulo era um camarada muito estrategista. Paulo, ele ia nas cidades e ele ficava ali mais ou menos de 3 a 6 meses, instituindo ali uma igreja, e ele já saía dali, pastor Murilo, e já partia para outra região, porque ele precisava, era rapidão. O que ele estava fazendo, o chamado era levar aos confins da terra o evangelho. Porém, Paulo, quando ele chega em Corinto, ele vê uma possibilidade muito top, porque Corinto era uma cidade estratégica. Como eu disse, tinha um porto lá dentro, e o mundo entrava em Corinto, e o mundo saía de Corinto diariamente. Então, Paulo fica 18 meses dentro de Corinto. Ele foge daquele 3 meses a 6 meses ali, ele fica 18 meses dentro de Corinto. Cara, eu gosto do exemplo de Corinto como América. Por exemplo, nós estamos na América e aqui eu acredito que o Guilherme, eu e cada um dos que está aqui, inclusive as mulheres, já trabalharam com alguém que é hispano. O camarada às vezes é lá do Equador, outra é do México. Você já trabalhou com alguém da Guatemala, alguém americano, alguém brasileiro, alguém de vários países. Aqui as culturas se chocam aqui nesse país. Então aqui, cara, é como se fosse Corinto. O mundo está aqui dentro, várias culturas.
Aí imagina, William, você está trabalhando com um cara da Guatemala, e você ganha esse cara para Jesus. No dia que esse cara for embora, ele vai levar Jesus para Guatemala. Se você ganhar um camarada que é mexicano, quando ele for para a cidade dele, ele vai levar Jesus para lá. Então Paulo, ele pensou nisso. Ele pensou, se o mundo está aqui dentro, se eu prego o evangelho aqui, essas pessoas, pastora Sandra, vão voltar para suas nações e levar esse Jesus. Então quando Paulo prega em Corinto, ele está levando o evangelho para o mundo automaticamente. E nós aqui é a mesma coisa, velho. Nós temos a condição de fazer isso aqui dentro nos Estados Unidos, porque aqui nós encontramos um mundo aqui dentro. Então Paulo, ele viu essa possibilidade dentro de Corinto. Então ele ficou 18 meses ali, instituiu ali uma igreja. Só que essa igreja deu problema pra caramba. E ele começa dizendo uma coisa para a igreja, Corinto. Ele fala assim para a igreja de Corinto, que na igreja de Corinto não lhe faltava nenhum dos dons. Nós estamos falando de dom espiritual, tinha tudo lá dentro. Só que deixa eu te falar uma verdade. Dom não é sinal de uma igreja madura. Dom não é sinal de santidade. Dom não é sinal de maturidade. Sabe por quê? Porque Paulo fala assim, Corinto, não vos falta nenhum dom. Só que foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo passou. Se tinha os dons, supostamente deveria ser top, não é não, evangelista Bruno? Mas não era assim, amado, porque eles faziam mau uso disso. Então aqui no capítulo 3, que eu li, Paulo, ele está falando sobre um espírito mundano, que estava causando divisão dentro da igreja. E isso ele fala do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo ele fala sobre isso. A partir do capítulo 4 ele vai falar de sermos dispenseiros do Senhor e assim por diante. Capítulo 5 ele vai falar de incesto dentro da igreja, então ele trata de muita coisa. Mas dentro do capítulo 3, ele está falando de um espírito de divisão que acontecia dentro da igreja. Algumas pessoas chegavam assim, eu sou de Paulo. Outros falavam assim, eu sou de Apolo, Apolo é quem me instruiu. Aí outros falavam assim, eu sou de Cefas. Cefas é quem? É Pedro. Eu sou de Pedro. Não, eu caminho com Pedro, é ele que me discipula. A ponto, Guilherme, eu já ouvi isso dentro de igreja. Nós temos um pastor aqui, local nessa igreja, uma família pastoral aqui. Apóstolo Edilson, apóstola Tamara. Você está aqui comigo, amado? A igreja estava tão dividida a ponto de eles iam entenderem, vou dar um exemplo na nossa cultura, que eu estou ensinando algo diferente do apóstolo, que eu prego um outro evangelho diferente do dele, ou que o pastor Ronaldo prega algo diferente, pastor Wesley prega algo diferente, pastor Stallone, a divisão estava nesse nível, eles estavam divididos dentro da igreja. Aí Paulo entra para resolver isso, pastor Stallone. Ele fala assim, cara, eu não pude nem dar alimento de verdade para vocês, eu estou tratando vocês no leitinho, porque vocês são carnal pra caramba. Vocês não conseguem nem comer carne, porque vocês são igual menino. Eu não pude fazer isso e ainda não posso, porque vocês ainda são carnais. Sabe o que isso quer dizer, amado? Eu, como pastor, como estou pastor, tem coisa que eu não posso falar aqui na igreja, que é coisa que seria para crescimento, evangelista Heraldo, que eu não posso falar, porque tem gente que está no leitinho. Se eu der carne, ele engasga. Você está aqui comigo, amado? Então, Paulo, ele chega e fala assim, eu nem pude falar com vocês como a pessoas espirituais, porque vocês são carnais, e ainda continuam carnais. Aí ele fala assim, vocês estão divididos dentro da igreja, como assim eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Aí Paulo vem com a verdade absoluta, ele fala assim, quem é Paulo? Se você pegar isso no original, no grego que foi escrito, sabe o que ele diz? Ele fala assim, o que é Paulo? Ele não fala quem é Paulo, ele menospreza ainda mais ele. Quando a gente era menino jogar bola, aí a gente falava assim com fulano assim, não, fulano não precisa marcar não, que a natureza marca ele, que ele era ruim demais, né? A bola batia nele, a bola chegava perto dele, arrumava um desespero, aí a gente falava, esse cara aí, ó, nunca viu bola na vida. Aí você falava da bola, e o que é isso? É de comer, eu nem sabia o que era. Por quê? Ele não sabia o que ele estava fazendo. Paulo, ele está tratando ele desse nível ele está rebaixando e fala assim, o que é Paulo? O que é isso? Você está falando sobre o quê? Ele nem fala assim, quem é Paulo? Ele fala, o que é Paulo? Ele fala assim, o que é Apolo?
Porque ele está falando do evangelho. E ele está vendo uma divisão, e que essa divisão, pastores, e todo mundo que está aqui, está trazendo, algumas pessoas estão ficando inchadas com isso, o ego está subindo, ele fala assim, quem é você? Tipo isso. Aí ele fala assim, eu plantei, Paulo, eu plantei. Aí ele, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é quem? É Deus. Aí ele fala assim, de modo que quem planta e quem rega não tem mérito nenhum. Quem tem a honra é quem dá o crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Amado, se eu planto e se eu rego, isso não vai me dar uma certeza de que isso vai frutificar. Quem chega aí e faz o selo de aprovação, que faz isso crescer, é Deus. Porque Ele vê os frutos e Ele fala assim, isso vai crescer. Mas agora, se Deus não der o crescimento, não adianta, quem plantou e quem regou. Então Paulo está tratando assim, cara, não importa quem plantou e quem regou, quem dá o crescimento é quem merece mérito, e é Deus. Aí ele fala assim, eu, como um prudente construtor, eu lancei um fundamento, ou seja, nós temos uma base chamada Jesus. Aí ele fala assim, agora cada um olhe como você constrói sobre essa base. O fundamento não pode ser mudado, o fundamento chama-se Jesus. Se você quer construir, você não constrói abaixo da base, a base está pronta, velho. Você precisa construir em cima dela. As coisas que construímos é em cima do que Deus nos mostra, Deus nos proporciona, e dentro do que Deus nos direciona. Você está aqui comigo? Então, amado, o fundamento já foi lançado. No Brasil, eu trabalhei meus últimos 5 anos no Brasil como engenheiro civil. E tem algo na construção civil. Por exemplo, vocês conhecem Dubai, a Ramp vai lá em Dubai. Meu Deus e meu pai, hein? Uma hora dessa aí nós vamos lá para Dubai também. Amado, vocês já viram as construções em Dubai, em cima do mar, velho? Eles começam a jogar areia. A draga fica jogando areia ali 24 horas. Eles vão fazendo um fundamento para depois vir a casa. Eles não chegam e vão construir em cima da água, porque não existe fundamento. Na construção civil a gente chama, não aquilo lá, que lá é mega construção, mas eu estou falando assim, de uma base. Às vezes vamos supor que aqui não é um solo tão firme. Nós precisamos lançar estacas aqui profundas, fazer uma base que a gente chama de radier. E quando ela estiver toda firme, aí a gente pode construir sobre ela. Mas só constrói depois que a base está pronta. Você está aqui comigo? E a base que Paulo está falando essa base já existe, ela chama-se Jesus. Então nós vamos construir em cima dela. Então Paulo, quando ele está tratando disso, ele está falando isso, cara, acaba essa divisão que está dentro aí, ó. Ninguém é nada. Eu, Paulo, quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Nós não somos importantes. Nos tire dos pedestais e coloque lá quem deveria estar: Deus. Amado, em nós, esse problema quem faz somos nós que colocamos as pessoas nos pedestais. Somos nós. É nós que fazemos isso. Sabe quando eu faço isso? Vou dar só um exemplo aqui. Guilherme, cara, você toca demais, você canta demais, velho. Você não pode ficar sentado no banquinho desse não, você precisa de um palco maior. Aí eu comecei a colocar um degrauzinho para você subir. E é isso que a gente faz diariamente, velho. Então Paulo está tratando isso e fala assim, cara, isso tem que acabar. Eu não sou ninguém, Apolo não é ninguém, Cefas não é ninguém. Quem é alguém e merece alguma coisa de honra é Deus. É Ele que dá o crescimento. Então esse é o contexto em que Paulo fala aqui a 1 Coríntios capítulo 3, e é o que eu li no início. Não vou pregar sobre isso agora que eu vou entrar na pregação. Não, eu já estou pregando, tá? Eu vou entrar no tema agora da pregação. Eu só estava dando uma explicação aqui sobre o que é o 1 Coríntios capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre resgatando os fundamentos do Evangelho. Amado, nós estamos falando estamos em construção. A apóstolo me ligou e falou assim: pastor Dias, tem que fazer um post lá no Instagram, porque o pessoal está achando que a igreja vai estar fechada, que ela está em construção, nem culto vai ter.
Aí precisa fazer eles estão me ligando aqui. Falei, meu Deus, eu vou fazer um pôster, então escrever lá, gente, é só o tema de um trabalho, viu? Vai ter culto. Cara, se há algo que precisa ser restaurado dentro das igrejas, é o fundamento da igreja. Cara, é resgatar qual que é o fundamento, qual que é a base do evangelho, velho. Nós precisamos resgatar isso. Paulo, eu não sei quem escreveu Hebreus. Eu penso que é Paulo, mas a gente não sabe. O escritor aos Hebreus fala, aos Hebreus, que ele fala assim, cara, quando vocês já deveriam ser mestres, ensinando, pelo tempo que vocês já caminham com Jesus, vocês deviam ser mestres, pastor Stallone. Aí ele fala assim, de novo, eu tenho que pegar vocês e ensinar os primórdios do evangelho, porque vocês estão igual menino. É tipo assim, aquele cara que tem 30 anos de cristão, mas ele ainda, a mentalidade dele, a maturidade é de uma criança de 2 anos de idade. É dessa pessoa que Paulo está falando. Quando vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido que vocês servem a Deus, eu preciso ensinar tudo de novo, os primórdios. E hoje nós vamos falar dos primórdios. Nós vamos falar, amém? Vamos falar disso? Amém. Amado, nós precisamos resgatar os fundamentos, começando com o significado da palavra evangelho. A palavra evangelho, o básico do básico é boa notícia, boas novas. É uma notícia boa, é um news. Eu fiquei sabendo de algo, evangelista Arlan, e eu quero divulgar isso. Isso é o evangelho. Só que o evangelho é uma notícia sobre o que Deus já fez, não é sobre algo que Ele vai fazer. Para você ser salvo, amado, Deus não precisa fazer nada para você. Você só tem que olhar para a história e entender que Ele já fez. E o que Ele já fez é capaz de mudar a sua vida. Quando você entende isso, você já está dentro. Ele não vai fazer nada. Por isso que o evangelho, ele não pode ser convidativo a falar assim, cara, vem para Jesus que Ele vai fazer isso. Não, Ele já fez. Você está aqui comigo? Amado, às vezes a palavra é dura de ouvir. Quando nós não podemos oferecer para as pessoas um amor, pastora Leila, um amor assim tão incondicional, se primeiro eu não mostrar qual que é o dever dessa pessoa, a importância dela seguir os caminhos corretos. Eu não posso mostrar para uma pessoa que Deus só ama ela, sem mostrar que esse mesmo Deus é justiça, e que se ela não andar no caminho, tem algo esperando por ela, porque senão eu sou injusto com essa pessoa. Eu só mostro o amor de Deus, quando vier um não, ela não aguenta. Mas disseram para mim que Deus só ama. Mentiram para você. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Os nossos filhos precisam de ouvir mais não. Porque se a gente só fala assim, no dia do não, nós vamos ter um problema gigante dentro de casa. Eu já falei disso aqui uma vez, numa reunião. Nós, de fato, o nosso coração só é testado diante do não. Às vezes você está caminhando na Ramp Church, não importa a posição que você está, você pode ser do pastor a qualquer uma pessoa dessa casa aqui, fala assim, cara, eu estou em concordância com tudo que a Ramp Church caminha, mas é porque ninguém ainda te falou um não. Na hora que falar um não para você, vai ser aonde o seu coração vai ser testado. Eu nunca tive problema com o meu pastor, rapaz, ele é homem de Deus demais, o cara é top. No dia que ele me falar um não, bacana, aí que eu vou ver se ele é top mesmo, e ver o meu coração, se ele estava de fato caminhando junto. Então nós precisamos aprender isso, para ser uma igreja saudável. Cara, nós precisamos entender que o evangelho, ele nos remete à cruz, e na cruz, cara, ela nos direciona ao que Cristo fez por nós. Na cruz nós vemos dois extremos. O maior ato de amor da história aconteceu na cruz, e a maior injustiça cometida pelos homens também aconteceu na cruz. Então quando olhamos
para a cruz, vemos isso. Nós somos tomados de sentimentos. A Bíblia fala que quando foi inaugurar o segundo templo, essas coisas não estão na pregação não, viu, amado? Mas Deus vai me lembrando aqui, eu tenho que falar. Quando Deus, o primeiro templo que Davi ele constrói, aliás, Salomão constrói, esse templo ele foi destruído. Depois esse templo é reconstruído novamente. Aí na reconstrução desse templo, fala assim que pessoas choravam e pessoas se alegravam. Tinha esses dois, o choro e o riso, eles se misturaram nesse momento. Por quê? Quem chorava, pastor Ronaldo, era saudoso. Porque essa galera que chorou, eles estiveram dentro do templo que Salomão edificou. Então eles lembraram daquele templo e lembraram como era o templo, eles choraram lembrando daquele templo. E os que riam é porque não nasceram naquele período e eles só viram o templo novo. Então eles estavam assim, cara, nós temos um templo para nós. E eles estavam todo felizes lá dentro. E uns choravam lembrando do templo que a potência, a beleza de um templo que já tinha sido destruído. E a Bíblia fala que o choro e o riso se misturaram na reinauguração do templo. E fala assim que a glória do Senhor foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, de tão bruta que era a presença de Deus lá dentro. Amado, nós precisamos entender que quando a gente entende a cruz, Guilherme, nada mais pode nos ofender, velho. Nada. A gente tem que parar com esse dodói, essa ofensa, esse machucado. Você está aqui comigo, amado? E a gente entende quando a gente entende o que aconteceu na cruz, as coisas mudam, vira uma chave dentro da gente, quando a gente entende aquilo. Só que quando a gente não entende, a gente está crucificando Jesus todo dia, a gente está desfazendo, desprezando a cruz todos os dias, porque eu olho para a cruz, não entendo, nem sei por que aconteceu, não sei o meu propósito de vida, e quando acontece isso eu desprezo a cruz de Cristo. Você está aqui comigo, amado? Segundo um censo americano, nos Estados Unidos, hoje tem uma margem de 64% de cristãos nos Estados Unidos. 64% da população é cristã. Esse número em 2007 era de 75%. Mas você vai concordar comigo que esse número não é real? Porque se nós tivéssemos hoje 64% de cristãos aqui, nós estaríamos vivendo um avivamento sem precedente, velho. Nós ia estar andando para a rua, ser batizado com o Espírito Santo, a gente ia estar olhando para as pessoas se levantando, Deus curando, a criminalidade quase que não ia existir, velho. Mas isso não está acontecendo. Tem um camarada chamado Leonard Ravenhill, acho que é isso, Ravenhill. Esse camarada ele fala assim: nós não precisamos anunciar um incêndio, não precisamos fazer propaganda do incêndio, porque todo mundo vê. O incêndio você não precisa falar assim, rapaz, está pegando fogo, todo mundo vê a fumaça. Então se a gente não está vendo um avivamento, porque de fato esses números aqui não são reais, amado. Ou é só um número, onde pessoas não vivem pela cruz de Cristo de fato. Amado, nunca se viu igrejas tão lotadas como hoje, de pessoas tão vazias de Deus. Às vezes falta banco, mas falta Deus também. Eu não estou falando que a igreja falta Deus no líder da igreja, embora tem igrejas que falta Deus no líder. Estou falando que bancos cheios não é sinal de Deus tomou todos os assentos dessa casa. O Azaf há de concordar comigo, Azaf. Você está aqui comigo, amado, nessa manhã? Divaldo, você concorda comigo, Divaldo? Amém. Se quiser discordar, pode discordar, não tem problema não. Só que o cara está com poder, né? Estou com o microfone na mão, os caras ficam com medo.
Amado, nós estamos vivendo época que as igrejas estão lotadas, mas um dos maiores campos missionários do planeta, sabe onde é? Chama-se igreja. A igreja é um campo missionário, amado. Eu lembro de uma figura antiga, long time ago, quando eu era responsável por o culto de missão lá na igreja que eu era no Brasil. Tinha uma imagem de missão assim, Guilherme, que mostrava assim, era um poço fundo, um camarada lá dentro do poço, com a mão assim, alguém lá em cima no poço, segurando uma corda, e a corda para esse cara pegar, um outro gritando, chamando ajuda. Aí ali ele remontava o que é o contexto de missão. Se você é o cara que está pedindo ajuda, você está envolvido dentro de missão. Você está chamando, você está anunciando e está pedindo ajuda. Se você é o cara que está segurando a corda, você é um missionário, você está lá no campo. O cara que está gritando é o mantenedor, que mantém tudo isso. O cara que está segurando a corda é um missionário. Mas se você não é missionário, e se você não é o cara que anuncia, você é o campo missionário que está dentro do poço. É o que precisa ser resgatado. Aí você olha para você mesmo vai ter essa resposta. Você anuncia? Você é mantenedor? Se você não é nenhum desses dois, você é o campo missionário. E você não precisa falar para mim, é você falar para você mesmo. E nós, embora nós gostamos de mentir para nós mesmos, mas o Espírito Santo não vai deixar você mentir para você não, porque ele vai te mostrar. Então, amado, a igreja é o campo missionário que nós precisamos atuar, velho. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos, pastora Catarina. A gente se converte dentro da igreja, mas a gente não entende o nosso propósito, e a gente só começa a fazer o que todo mundo faz. Começa a seguir a manada, mas você nem sabe por que você faz. Deixa eu te falar, você não encontrou com Jesus, velho. Você não teve uma conversão genuína. Eu gosto de um exemplo, que, por exemplo, quando o meu filho, o Will está com 14 anos hoje, já está homem já, mas quando ele era pequenininho, tinha ali os seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, lembro que eu ia lavar o carro, eu não sou muito de lavar carro, viu? Nas poucas vezes que eu ia lavar o carro, aí eu chamava ele, vem ajudar o papai, e ele ia me ajudar, pajé. Aí ficava lá comigo, eu pegava a bucha assim, dava para ele, ele ia passando, Leila, passando assim, aí ele mesmo já pegava água, jogava, aí na hora que eu falava do outro lado, na hora que ele lava, eu tinha que ir lá, limpar tudo certinho, assim, o que ele tinha pensado que tinha feito, né? Aí eu já ia atrás dele, onde que ele lavou, eu vai para lá agora, na hora que saiu, eu passava a bucha toda, lavava tudo, jogava, onde ele ia passando, eu tinha que repassar fazendo. Eu precisava dele para lavar o meu carro? Não. Só que no momento que eu chamo ele para participar disso, a nossa intimidade ela começa a aflorar. Ele começa a me conhecer e eu conhecer ele. Deus precisa de você, amado. Deus não precisa de mim. Deus não é alguém depressivo, que ele precisa de alguém que fica falando assim, Senhor, tu és santo, tu és... Não, ele não precisa disso. Deus não é alguém que não tem amigos, e que ele precisa que você fique no pé dele, não. Ele só quer relacionar com você. Então, quando nós estamos na presença de Deus, é uma oportunidade que ele está nos dando, da gente conhecer ele. Então meu filho, na hora que a gente fazia isso, não é porque eu precisava dele, é porque ele começava a fazer, e a gente se relacionava. Eu conhecia ele, ele me conhecia. Amado, isso é a obra de Deus. Quando você começa a fazer algo para o Senhor, você começa a conhecer o Senhor dentro do processo. Ninguém, amado, ninguém chega pronto para ser cristão não, velho. Ninguém, converti hoje, amanhã estou pregando para multidão. Isso não acontece. Não acontece. Nem Paulo, que a gente viu aqui, esse cara aqui fez isso. Deixa eu falar, Paulo foi instruído, a Bíblia fala, aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era doutor da lei, ele era fariseu, o cara conhecia muito. Quando ele encontrou Jesus a caminho de Damasco, que ele ficou cego, e ali ele não teve o seu nome mudado, não teve,
ele tinha dupla cidadania. O nome dele era Saulo e Paulo. Era como se eu chamasse Paulo Roberto. E no lugar eles me chamavam de Paulo e outro me chamava Roberto. Paulo não teve o nome mudado quando ele encontrou Jesus. Amém? Lucas vai falar assim: então Saulo, também chamado Paulo. Aí a partir daquele momento a Bíblia começa a chamar ele de Paulo, mas ele não teve o nome mudado. Paulo então, ele já era doutor da Bíblia, mas quando ele encontra Jesus, e ele queria ir de fato já pregando já aqui, Deus fala com ele assim: não, você não pode ir pregando, você não pode ir lá. Uma que eles vão querer te matar, porque você perseguia os cristãos, eles não vão acreditar no você. Imagina, Riva, o cara ontem estava matando cristão, amanhã chega e fala: estou convertido, onde que é a próxima reunião suas aí? Você está doido, rapaz? Sai para lá. Aí Deus fala com ele: você não vai fazer isso. Aí sabe quanto tempo que Paulo ficou no anonimato, sem ninguém saber ouvir dele? 12 anos. Ele precisava aprender a Bíblia, amado, ele era doutor da Bíblia, ele já era fariseu. Ele ficou 12 anos no anonimato até Jesus chamar ele para ele começar de fato a ser o Paulo que nós conhecemos. E ele já era conhecedor da Bíblia, igreja. Então, não acontece isso, ó. Converti agora, amanhã eu sou doutor da lei, vou pregar o evangelho. Deus pode te usar para você começar a conquistar os seus lugares, você tocar a sua família, sim, mas é um processo que precisa acontecer. E é dentro desse processo que a gente começa a conhecer a Deus, entender o que Deus quer. É quando você fala assim: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Ou não? É dentro do processo que você vai entender isso. O que não pode acontecer é a gente estar dentro do propósito, entre aspas, mas não saber o que é que você tem que fazer. Eu nem sei por que eu estou fazendo. Rapaz, há uns experimentos que o pessoal faz. Eu vi um experimento com os macacos que eles fizeram. Colocaram 4 macacos assim dentro de uma jaula, e colocaram uma banana assim no topo assim de uma escada, Riva. Na hora que o macaco subiu lá para pegar a banana, vinha uma cepada em cima dele, assim, pá, batia nele, aí ele caía. Aí quando o outro foi, batia no macaco, os 4 macacos apanhou. Aí eles não voltaram lá em cima mais, não voltaram lá. Aí, na hora que aí eles só fizeram assim, tiraram um desses macacos, colocaram um que não sabia, os outros 6 ficou tudo quietinho. O novo, na hora que ele chegou, ele subiu lá, aí pá, bateu nele também, aí ele ficou lá embaixo. Aí depois tiraram outro mais velho e colocaram. Aí por fim, os macacos estavam começando a agredir um ao outro. Na hora que chegava a banana, na hora que a banana chegava, e o macaco que era o novo dentro do ambiente ali não sabia, na hora que ele ia pegar a banana, os outros macacos batiam nele. Aí eles começaram a trocar os macacos lá de dentro, a ponto de todos os macacos originais que apanharam por causa da banana, eles já não estavam lá mais. E nem tinha banana lá dentro mais, mas todo macaco novo que chegava apanhava. Aí o que eles chegaram à conclusão? Eles só estão seguindo a manada, eles nem sabem por que bate, mas toda hora que chegam eles têm que bater nele, porque quando eles chegaram alguém bateu neles. Aí quando chega o novo eles batem também. Aí eles tiram um, põe o novo, esse novo chega e apanha. Aí quando chega um outro, esse que apanhou bate no próximo também. Ou seja, todo mundo seguindo a manada, todo mundo sem propósito, ninguém sabe de nada. E às vezes nós estamos caminhando assim dentro da igreja, velho. Não como um macaco que apanha para pegar banana, mas a gente está fazendo coisas seguindo a manada, a gente nem sabe por que faz, e nem sabe onde vai dar o final disso. Aí nós precisamos be church. Nós precisamos voltar aos fundamentos, rever os conceitos e entender: Senhor, eu nem sei o meu propósito, me ensina. Precisamos ter essa oração sincera com Deus, velho, porque senão você vai ser seguidor da manada, só isso. Você está aqui comigo, amado? Se o seu trabalho na obra não te faz você relacionar mais com Deus, está errado. O que você faz está errado. Se o seu trabalho na obra te traz transtorno, cansaço e estresse, está errado, velho. Você não pode ser o camarada e falar assim: hoje tem culto, meu Deus. Hoje eu estou na escala, meu Deus.
Se você passar isso pela sua cabeça, nem vai, fica em casa. A Bíblia fala assim, que Jesus, quando ele passava, Pablo, a multidão seguia Jesus. Todo mundo queria saber onde que ele ia, o que ele ia fazer, mas na hora que ele dava o sermão, todo mundo ia embora. Porque quando Jesus, em alguns momentos, ele via a galera seguindo ele assim, ó, ele tipo meio que parava para trás. Eu estou achando que vocês não entenderam o negócio não. Aí ele via que tinha muita gente, ele falava assim, deixa eu dar só uma palhinha aqui, só para ver se essa galera está querendo me seguir mesmo. Aí ele metia um sermão brutal, todo mundo ia embora. Aí eles falavam assim, não é para isso que eu estou seguindo não. Aí ia embora. Quando começava a juntar a galera de novo, Jesus parava. Será que essa galera toda está empenhada mesmo? Deixa eu falar com vocês onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Aí essa galera ia embora. Jesus falou assim, ó, se você não estiver disposto a, na minha tradução, a ter um problema com a sua família por causa de mim, você não é digno de me seguir, velho. E Jesus não está falando assim, abandone sua família para me seguir. Não está falando isso. Ele não está falando isso. Mas ele está falando o seguinte, a partir do momento que você decidir me seguir, pode ser que os da sua própria casa te olhem diferente. E você vai ter que saber se você vai querer eles ou vai me seguir. Aí Jesus fala assim, ninguém começa uma construção sem ter dinheiro para continuar e terminar, porque senão as pessoas vão olhar para aquela construção e vão rir dele, falar assim, começou mas não tem dinheiro para terminar. Aí, sabe o que Jesus está falando em outras palavras? Para você me seguir, pensa direitinho se vale a pena, se você está disposto a passar todas as privações, os olhares, as acusações que você vai sentir na sua pele. Se você estiver disposto, siga-me, toma a tua cruz e siga-me. É isso que ele está falando. Seguir Jesus, entregar a vida para Jesus, não é sinônimo de bonança. Não é, amado. Nós não podemos ofertar o evangelho falando assim, cara, vem para Jesus que os seus problemas acabaram. Não podemos ofertar o evangelho desse jeito. Por isso que as igrejas de teologia da prosperidade, do amor, elas estão lotadas, mas no primeiro confronto, está fora. No primeiro confronto, de fato, Gui, está fora. No primeiro não do líder, está fora. Por quê? Só foi ofertado um amor sem medida. Isso não é evangelho, amado. Quem é que tem 10 anos de crente? Menos de 10 anos de crente. Quem é nascido no evangelho aqui? Você vê assim, eu acredito que aqui dentro tem gente que tem 1 ano de cristão, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tem uns que é nascido no evangelho. Mas tem alguns de nós que nunca foi experimentado. Nós nunca fomos experimentados. Amado, o evangelho ele não pode ser ofertado assim, cara, vem para Jesus que os seus problemas se acabaram. Sabe por quê? Sabe o que acontece a maioria das vezes? É totalmente diferente. Você é um cara bem financeiro, bem resolvido, família estruturada, tem um bom trabalho, um bom carro, uma casa. Aí você vai entregar a vida para Jesus. Você só faltava ser cristão para ser top. Aí você vai aceitar Jesus, Ronaldo. Meu Deus do céu. Por exemplo, o meu carro, dá um exemplo besta aqui para voltar nesse negócio. O meu carro tem uma opção assim, de quando você vai ligar o Bluetooth, tem a opção de você ligar o Bluetooth só para chamada do telefone. Tem um que é só para lembrete, para chegar lá a mensagem. Ou tem a opção que você seleciona tudo, aí tudo do carro está sincronizado. Seu GPS, na hora que você liga, ele aparece na telinha do carro e tal. Mas na hora que você liga um, ele desliga os outros. Se eu falo assim, eu quero só no telefone, ele desliga os outros dois. Não, eu quero só mensagem, ele desliga os outros dois. Não tem jeito de selecionar tudo, é uma escolha. Aí o cara, ele já tem a família toda estruturada, o trabalho, o cara tem um casamento saudável, filhos que o respeitam, a empresa está prosperando, ele só faltava seguir a Cristo. É como ele liga o botãozinho de seguir a Cristo, uns 3 botãozinhos desliga lá para baixo. Aí no outro dia, a casa dele pega fogo. O filho dele começa a dar uns problemas dentro de casa. Os trabalhos que ele tinha, ele perde. O cara fala assim, rapaz, o que eu arrumei da vida? Só foi entregar minha vida para Jesus, tudo desandou. Amado, eu não estou falando que isso vai acontecer, mas é muito provável que aconteça.
É Jesus falando assim: se quer de fato me seguir, põe na balança se vale a pena. Amado, imagina se fosse assim, Gui: vem para mim que os seus problemas acabaram. Não faz sentido eu ficar sem Jesus. Todo mundo estava com Jesus, né, Zina? Amado, então nós não podemos ofertar o evangelho sem falar que Deus é justiça, que Deus, Ele é fogo consumidor, e Ele também é amor. Mas o amor não é o atributo maior de Deus, Ele tem vários atributos, e todos eles caminham junto. Amado, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí você me pergunta assim: pastor, qual que é o destino da igreja? Amado, para onde a igreja vai? Fala para mim aí, para onde a igreja vai? Não tem resposta errada não, fala para mim aí. Céu, é mais? Por isso que eu não gosto de perguntar, é muita gente falando, aí eu fico perdido. Só um de cada vez, gente. Tá bom, vamos encerrar. Pessoal da live, tivemos um problema aqui agora. Brincadeira. Retornar à origem. Nós vamos entender que essa resposta da pastora Sandra é a mais certa. Por quê? Nós vamos para o céu, vamos! Em nome de Jesus, aplauda o Senhor por causa disso aí, amado. Nós temos que ir para o céu, meu Deus. Aleluia. Mas olha comigo Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para... Aqui vem o dever da igreja: serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O papel da igreja é ser imagem e semelhança do Criador, porque foi assim que fomos criados. Deus nos criou imagem e semelhança dele. Você está aqui comigo? Só que o homem perdeu essa imagem no dia que ele cai no jardim. Ele cai no jardim. Nossa, Gênesis, a gente tem tanta coisa para falar, né, menina? Meu Deus do céu, mas outro dia nós vamos falar disso. A gente quer falar, mas o tempo ele só está ali. Você só tem tantos minutos, pastor Tiesca. Agora estão escrevendo até o nome da gente na televisão ali, ó. Meu Deus. Ô Nicolas, estou brincando, viu? Nicolas é abençoado. Nós éramos imagem e semelhança de Deus, e nós perdemos isso no momento da queda no jardim. Amado, você está aqui comigo? Amém. O homem ele cai no jardim paradisíaco, Gui. Aproveitar aqui e falar do jardim. Vou jogar uma pulga atrás da orelha suas aqui, para vocês estudar em casa, entendeu? Sabe como é que a gente tem que estudar a Bíblia, amado? Quando você estudar a Bíblia, você tem que entender que pessoas que vão ler e olhar a Bíblia, eles não acreditam na Bíblia. Você acredita na história dos 3 porquinhos? Quem acredita que ela é real? Que tinha um porquinho, que tinha uma casa de palha, ou de madeira e de tijolo? Você acredita, Gui? Você acredita, babará. Que veio o lobo mau, soprou a casinha de palha, a casinha caiu, pastor Wesley. Aí escorreram para a casinha de madeira, o lobo soprou de madeira, caiu também. Aí eles correram para de tijolo. Aí nos desenhos a gente viu os porquinhos tocando piano, dentro da casinha de tijolo, e o lobo soprando, não acontecia nada, estava salvo. Quem acredita nisso aqui? Que isso é real? Ninguém, gente. Que isso, vocês tiveram infância, não? Ninguém acredita. Agora, se eu te falar assim, que uma cobra falou com uma mulher num jardim paradisíaco, deu para ela uma fruta para ela comer, quando ela comer, ela seria igual a Deus. Essa parece uma historinha também? O que você acha? Uma cobra que conversa, instruiu uma mulher dentro de um jardim paradisíaco para ela comer uma fruta, e quando ela comesse, ela seria semelhante a Deus. Parece o mesmo leva do porquinho, não parece? Você tem que estudar a Bíblia, entendendo que pessoas vão falar isso com você. Assim, essa história aí está igual dos 3 porquinhos, eu não acredito. E aí? Você está aqui comigo, amado? Isso aí é só para você ir para casa para pensar nisso. Nós podemos falar isso, mas na aula de teologia, né, que precisa de umas 3 horas para a gente falar disso aí. Amado, nosso papel como igreja é ser semelhante a Deus.
é voltar à nossa origem, é o que a pastora Sandra disse, nós temos uma imagem original, precisamos restaurar essa imagem, e então nosso papel é ser semelhança de Deus, e o céu é consequência de sermos semelhantes a Jesus. Então nós vamos para o céu, vamos, a partir do momento que eu for semelhante a Cristo, aí eu estou com o lugar garantido. Você está aqui comigo, amado? Cara, a nossa missão como igreja é trazer a cultura do céu para a terra. Amado, no céu, o pastor Raí que até comentou disso, mas a oração do Pai Nosso fala assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. A vontade de Deus já é feita, ela precisa ser feita aqui agora, lá já é feito. Sabe aquela palavra que fala assim, ó, em Mateus, se eu não me engano, capítulo 10, vai falar assim, ó: tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Vocês lembram disso? Essa palavra está errada, ela não é assim, e a gente prega falando disso. Olha o que a palavra de Deus fala aqui: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, o que foi ligado aqui, já foi ligado no céu. Não é o mundo aqui que comanda o céu, o comando vem de lá. Tudo que ligardes aqui terá sido ligado no céu. Pois olha na sua tradução aí, amado. Então nós não damos ordem para o céu é quem dá ordem. E no céu, a vontade de Deus já é feita aqui. Nós precisamos trazer essa vontade para ser feita aqui agora. Por isso que venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita aí no céu. Então, nosso papel como igreja é trazer essa vontade de Deus, para que ela seja feita aqui. Quando a gente entende esse propósito, esse é o fundamento da nossa fé. Isso é o fundamento, isso é Be Church. Você está aqui, amado, comigo? Amado, eu já estou caminhando para o final. Meu Deus. Deus cria o homem, relaciona com o homem. Cara, qual foi o cara que teve o relacionamento mais top com Deus que você acha, velho, aqui na terra? Quem? Moisés. Mais alguém? O mais bruto foi Adão, porque Adão se relacionava com Deus face a face, Arlan. Deus vinha no final do dia, na virada do dia, e andava com o homem no jardim, velho. Adão, ele foi criado sem pecado, ele via Deus na totalidade. Ninguém nessa terra provou essa intimidade, esse relacionamento que Adão provou, ninguém. Só que ele perdeu isso, e nós perdemos de tabela, e nós precisamos resgatar isso, velho. Precisamos ter isso de volta. Deus cria o homem, se relaciona com o homem, instrui o homem cai, nós entendemos, sabemos a história, e isso traz a consequência da morte para o homem. Só que Deus, ele não desiste do homem, ele já traça um plano redentor para o homem, para falar assim, ó: o homem saiu da mesa, mas eu vou trazer ele de volta. Hoje não é ceia não, mas Deus quer trazer você para a mesa, amém? Então Deus, o homem sai dessa comunhão, Deus começa agora a resgatar o homem através de Jesus, e daquilo que Deus vai instituindo. Meu Deus, a Deus respondendo. Ganhei mais 10 minutos aqui, agora sim. Aí Deus agora se relaciona com o homem para trazer o homem de volta. Só que nós sabemos que nem assim nós queremos. Olhamos para Jesus e fazemos assim, ó: não quero, não te quero. Nós amamos Jesus, relacionamos com Ele até um certo ponto. Tem dia que a gente fala assim, ó: Espírito Santo, reda para lá, que eu tenho que resolver um negócio aqui. Fica atrás da porta ali, você não pode nem ouvir essa conversa. Fazemos isso, amado. Isso é triste, mas fazemos isso. Romanos capítulo 5, versículo 8. Um dia nós precisamos ter um estudo de Romanos aqui na igreja, aqui, amado. É cepada em cima de cepada aqui, viu? Se a gente estudar Romanos em um ano, é um ano de cepada.
Não tem nada bom assim que massageie o seu ego em Romanos. Tudo é cepada. E nós precisamos de uma cepada de vez em quando, né? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cara, Jesus morreu por você e por mim, antes mesmo de eu escolher se relacionar com Ele. Eu não dava a mínima para Ele e Ele já morreu por mim. Ele não precisou, você tem que consertar a sua vida, me aceita que eu posso fazer, aí eu aceito, então eu vou morrer por você. Não. Se você se relacionando com Ele ou não, no dia que você decidir, Ele já fez por você. Você só precisa reconhecer que Ele fez. Aí, Romanos 1,18, olha agora. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela. Amado, você sabe do que a cruz nos livrou? A cruz livrou você do inferno? Ela livrou você de morte? Mas deixa eu te falar, amado, sabe do que Jesus te salvou quando Ele morreu na cruz? Ele te salvou de Deus. Amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é essa afirmativa que deixa o mundo desesperado. Sabe por que você vai falar com o mundo assim, pastor Ronaldo? Sabe o Deus que eu sirvo? Ninguém pode ir contra Ele, velho. Se Ele decidir matar, se Ele decidir colocar na cama, se Ele decidir abençoar, não há quem possa impedir. Ele tem todo o poder, toda a autoridade, ninguém se levanta contra Ele. Ele pode fazer todas as coisas. O mundo desespera em ouvir isso, porque o mundo não quer esse Deus. Eles querem um Deus que trabalha por eles, pela vontade dEle. Só que Deus não faz isso. E essa afirmativa deixa a gente, se você pensar, até nós temos que desesperar. Rapaz, se Deus quiser, ninguém pode impedir. Pode vir o Goku, menino, os Transformers, o Superman, a Liga da Justiça, pastor Wesley. Os mais antigos, até o Changeman pode aparecer aí. O Jasper, meu Deus. Nada pode ir contra Deus e os desígnios que Ele tem para a igreja, amado. Aplauda ao Senhor, amado. Deixa eu beber uma água aqui, que agora vai fritar o negócio para nós terminar, hein? Até o Thundercat foi citado ali, ó. Meu Deus. Amado, Jesus, Ele te salvou da ira de Deus. Eu gosto muito do exemplo do pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior, ele dá um exemplo, seguinte: é como se fosse uma bomba atômica que Deus direcionasse, pastor Stallone, para a terra. Uma bomba atômica. E essa bomba está indo em direção à terra, e quando ela bater na terra, vai virar tudo pó, vai fazer igual o Thanos, assim, ó, é pó. Só que na hora que essa bomba está chegando, Jesus se levanta na frente da terra, e essa bomba vai em Jesus, velho. É isso que Jesus fez, nos livrou de Deus. Aleluia! Por isso que a gente entende que o evangelho não é brincadeira. E quando Paulo fala aos Gálatas: se vier um anjo e pregar um outro evangelho que seja diferente do evangelho que eu já vos anunciei, seja anátema, ou seja, amaldiçoa. E Paulo está colocando ele também na cumbuca. É como se ele falasse: se eu deu uma louca em mim, eu vim aqui pregar um evangelho diferente desse que eu já anunciei, amaldiçoa. Amado, o evangelho não é brincadeira. Jesus, olha, cara, Jesus, João 3,16, textual da Bíblia Sagrada. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, Ele amou de uma tal maneira, de uma maneira tão bruta, tão profunda, Gui,
Porque ele amou o mundo, velho. Não é um amor qualquer, Gui. Porque Deus amou o mundo de uma tal forma que Ele deu o seu único. Jesus é o quê? Unigênito. O que é isso? Quer dizer que só existe Ele, correto? Só Ele que é filho. Isso aqui eu preciso que vocês entendam, velho. Jesus é único, correto? Tá Pastor Luciano está me ouvindo aí atrás? Atrás do senhor Bruno, está ouvindo, Bruno? Nicolas, Jesus é o Filho único, unigênito, que morreu por mim e por você. Mas olha o que Jesus ele representa para nós, velho. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. Efésios capítulo 2, versículo 18 a 22. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai e a um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadão dos santos, e sois família de Deus. Jesus, ele morreu, presta atenção, ele morreu como filho unigênito, ele era único. Mas quando ele ressuscita como primogênito, ele não é único. O que ele fez te deu acesso a ser família de Deus, amado. Ele é a primícia. Cara, nós não estamos falando de primícia, mas com 2 minutos, sabe o que era primícia? Quando acontecia na colheita, eles viam aqueles primeiros ramos que começou a frutificar, eles amarravam aquele ramo, William, arrancavam e levavam para o sacerdote. O primeiro, eles não provavam daquilo, entregavam aos pés do sacerdote, falavam: vocês que é para o Senhor. O que ele estava falando com isso? O meu primeiro fruto eu entrego ao Senhor, porque se ele recebeu o meu primeiro, quer dizer que toda a minha colheita vai ser uma benção, porque o meu primeiro eu dei para Deus. Se ele aceitar, quer dizer que todo o resto foi abençoado. Aí olha Jesus, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Jesus se apresenta diante de Deus, dizendo assim: se eu estou aqui como primícia, eu avalizo todos que vêm depois de mim. Aí entra você e entra eu, amado. É aqui que o Evangelho nos alcançou. Quando Jesus ele se entrega na cruz, Ele te livrou da ira de Deus, e de quebra Ele te deu acesso a Deus como filho, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Você tem acesso à herança por meio de Jesus. Orecandarabás. Aleluia. Jesus, amado, Ele se apresenta como primícia diante de Deus, porque Ele estava falando assim: todos que vierem por mim, eles têm acesso. Efésios capítulo 4, versículo 13 e 15. Deus te salvou para que você chega no nível de estatura de varão perfeito, amado. Você está aqui comigo, amado? Amado, não diga assim: olha o que eu fiz, olha o que eu tenho a oferecer. Diga assim: olha o que Cristo fez por mim, olha o que Cristo ainda pode fazer através de mim. Você está aqui comigo nessa manhã, amado? A gente já vai encerrar agora, nem vou ler mais nada. Be Church, como ser uma igreja saudável? Para a gente ser igreja saudável, é relativamente fácil de entender o que é. Não é fácil praticar isso. A nossa imagem, ela tem que ser a mais parecida com Jesus possível. Sabe aquele período das coisinhas que te afastavam de Deus? Isso tem que acabar. Eu já falei isso várias vezes, mas é uma verdade absoluta. Muita gente não tem uma Bíblia para ler,
E nós somos a Bíblia que essa galera lê, velho. Ele olha para a nossa vida e ele lê, nós somos a Bíblia dele. Ele não é cristão, Gui, mas ele olha para você e você é o padrão de cristão do cara. Olha a resposta que a gente carrega. O cara olha para você e ele fala assim: cara, o William é o meu padrão de cristão, porque é ele que relaciona comigo. Bruninho é o meu padrão de cristão. Pastor Tis, que é o meu padrão de cristão. E que padrão de cristão estamos sendo? Estamos trazendo pessoas ao Senhor, ou estamos fazendo com que elas abandonem a fé e vivem longe de Deus? Nós somos a Bíblia que muitas pessoas leem, amado. Be Church, ser uma igreja saudável. Sabe aquela igreja que as pessoas olham para você e falam assim: cara, como esse cara se parece com o Jesus que ele prega? Nós precisamos ser essa pessoa. Para a gente encerrar, os minutos parou de passar e eu já não sei mais, entendeu? Aí eu estou livre agora, né? Não tem minuto mais. Amado, eu queria que você fizesse um compromisso com você mesmo, velho. Imagina a situação. Você está caminhando, mais ou menos, Gui. Eu estou meio na igreja, meio no mundo, meio sirvo a Deus, meio sirvo ao diabo. Porque se você não serve a Deus, não há outro Deus. Você só serve a Deus e ao diabo. Só tem esses dois. Se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Eu sirvo a Deus e ao diabo. Eu ando na igreja, um pé no mundo. Amado, imagina se você caminhar nessa sua verdade 50 anos de crente. Você é conhecido como crente, 50 anos. Aí você chegar diante de Deus, Deus falar assim: afasta de mim, porque eu não te conheço. Afasta de mim para o fogo eterno, que tem preparado para o diabo e seus anjos. É aquele negócio. Por isso que o autor, João, lá em Apocalipse, ele fala assim: você não é frio nem quente, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar. É porque não é intenso, nem é frio nem é quente. Sabe aquele cara que ele fala que Deus salva, cura, batiza, ele vai na igreja, mas ele não serve a Deus de fato? Ele é pior do que aquele cara que nem crê em Deus. Sabe por quê? Porque o cara que não crê em Deus, ele vive como se Deus não existisse, porque ele não crê. Agora você crê que Deus existe, mas vive uma vida mais ou menos. Então quem é pior? Eu. Quem vai ser julgado com maior rigor? Eu. Fala assim, cara, a Bíblia: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Vocês sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Desceu fogo do céu e consumiu essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala assim: haverá menos rigor para eles do que para alguém que vive uma vida dúbia de um cristão que não serve a Deus de fato. Amado, servir a Deus, ser igreja de fato, não é brincadeira não, velho. E sabe o que me deixa triste? É que a gente vai sair daqui e algumas pessoas vão esquecer isso daqui meia hora e vão voltar a viver a vida de condenação, velho. Você acha que a igreja que vai ser arrebatada, ela vai sair de dentro do mundo ou de dentro da igreja? A igreja que vai ser arrebatada vai sair dentro da igreja. Existe uma igreja verdadeira dentro da igreja. Amado, o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É uma confissão pública de uma escolha que você fez no privado. Você escolheu por Jesus, e agora você vai tornar isso público. Você vai batizar nas águas e todo mundo vai ver essa escolha. Você está tornando público algo que você decidiu no seu secreto. Isso é o batismo nas águas. O arrebatamento é Deus tornando público o povo que Ele escolheu por causa do secreto. Deus vai tornar público o povo dele. Ó, esse é o meu povo escolhido. Isso é o arrebatamento. E eu quero fazer parte desse povo. Para a gente finalizar, nós não falamos de arrebatamento aqui hoje. Nós estamos falando de ser igreja. Mas eu não podia finalizar sem falar de Apocalipse capítulo 20. Fala assim que nesse grande dia, até os céus e a terra vão esconder de Jesus, se fosse possível. E vai estar diante dele o grande, o pequeno.
vai estar diante dele. Sabe o que é isso? Vai estar o rico e o pobre, vai estar o branco e o negro, vai estar o asiático, o de todos os continentes, europeu, americano, vai estar todo mundo diante dele. Vai estar o importante, vai estar o que se acha menos importante, vai estar o que tem muitos seguidores no Instagram e vai estar aquele que nem tem uma conta no Instagram. Todos eles vão estar diante do grande trono de Deus, amado. Nós temos duas possibilidades de viver como se esse dia nunca fosse chegar, porque eu não acredito. Ou viva como se esse dia fosse agora, porque se esse dia, você não acredita, mas se for real e você chegar e tiver dar conta, aí eu que acredito, se não tiver nada, Gui, eu estou no lucro, eu busquei algo, mas se for real, eu estou pronto. Fica de pé, amado, nessa manhã. Canta aquela música da essência que você... Amado, algo que eu falei no início. Não apenas lembre com saudosismo da igrejinha, seja essa igreja. Não lembre daquilo que Deus fazia, se disponha para que Deus faça através de você hoje. Seja a mudança que você quer nas pessoas, comece em você essa mudança. Ah, mas as coisas acontecem assim, assado na igreja. Amado, faça diferente para que não aconteça. Você está aqui comigo, amado? Feche os seus olhos, amado, nessa manhã.